Quanto mais eu repito, mais vocês vão gravar na cabeça. Dá para aumentar o vocabulário de outras formas sem ser lendo? Dá, claro que dá. Mas quanto tempo você tem para passar no IELTS? Para conseguir a nota que você quer no teste do IELTS, você precisa fazer a redação aplicando as técnicas que vão preencher exatamente os critérios que o seu examinador quer. Não é da sua cabeça. Hello again and welcome back to Blimey English. Seja muito bem-vindo a mais uma live sobre a redação do teste do IELTS aqui. Para você que está me assistindo aí no YouTube, seja muito bem-vindo também a mais essa aula. Deixa eu só falar com o pessoal aqui do Instagram, que eu já venho aqui me dedicar ao YouTube aqui. Como vocês já sabem, o que nós fazemos aqui nessa live de hoje é trabalhar a sua habilidade do writing lá na hora de fazer o teste do IELTS, tá? E aqui você vai aprender o que fazer, o que não fazer e por que você deve ou não fazer todas essas coisas para você conseguir passar no seu teste do IELTS, mesmo que você não esteja no nível avançado, tá? Mesmo que o seu inglês ainda seja básico, é isso que você vai aprender aqui hoje. O que fazer, como e por quê, tá? Para poder fazer isso nessa jornada aí, eu vou corrigir uma redação de vocês que eu sorteei hoje. E a redação que eu sorteei hoje é a da... Cadê aqui? Da Tassiane Targino. Muito bem. Então, sem mais delongas, by the way, você sabe como diz sem mais delongas em inglês? Você sabe como diz isso? Vocês aí do Instagram, sabe como dizer sem mais delongas? A gente diz without further ado. Então vamos lá. Without further ado, let's get started. Vou virar para lá para vocês conseguirem acompanhar aí do Instagram. Isso, vou chegar aqui perto para vocês conseguirem ler. E para vocês aí do YouTube, vocês estão vendo na tela já. Seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês a questão e depois eu vou ler o texto dela. E aí vocês já sabem como funciona. Eu quero que você preste atenção na minha leitura, para ver se você está conseguindo acompanhar apenas com a leitura, na minha leitura para você, apenas me ouvindo falar, ou se você está tendo que ler também para conseguir entender o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a nossa live número 13, tá? Blimey, já estamos aqui a 13 lives. E aí, olha lá, ó, Task 1. You want to rent a house in another country. Write a letter to an agent you were recommended to. In your letter, introduce yourself and your family, tell the agent who recommended you, and explain how you want the place you rent to be. Write at least 150 words. Muito bem. O que vocês já prestaram atenção aqui? Isso aqui é uma carta, é a tarefa 1. Vocês aí do Instagram, isso aqui é uma carta formal ou informal? Vamos ver se vocês estão antenados mesmo. Vocês acham que isso aqui é uma carta formal ou é uma carta informal? Só de você bater o olho ali, você já tem que saber. Se você está se preparando aí para fazer o teste do IELTS, você tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de questão, porque isso aqui é muito comum. E aí você já tem que saber se é uma carta formal ou uma carta informal. Por quê? Porque se você escrever uma carta no tom errado, você vai ser penalizado e a sua nota vai diminuir. Olha o pessoal ali no Instagram, a Mariana já falou, formal, Marco, formal, a Laís, formal, muito bem, muito bem. Agora, para você que está me assistindo aí, ainda não sabe identificar, né? Sabe como que eu identifico se uma carta é formal ou informal? É muito simples, tá? Para você identificar se uma carta aqui é formal ou informal, você vai reparar uma coisa. Se nessa carta eles estiverem te mandando escrever para um tipo de pessoa específico, aí a carta vai ser informal. Qual é esse tipo de pessoa? Um amigo. Se eles te pedirem para escrever para um amigo, você já sabe que a carta vai ser informal, e aí o tom que você vai dar para sua carta vai ser outro. Mas não é o caso aqui, porque essa aqui é uma carta formal. Então, você que está aí no YouTube vai acompanhar comigo aqui agora a leitura da redação da Tassiane. Vamos lá, vocês que estão aí no Instagram vão acompanhando. De novo, vocês já sabem, ó, eu vou ler a redação e eu quero que você preste atenção se você está conseguindo entender só me ouvindo ou se você está tendo que ler para conseguir acompanhar, beleza? Vamos lá. Dear Sir Edward, my name is Tassiane Targino and I'm from Brazil. My family and I are going to Canada in next 3 months and we need a place to be our home. We are going me, my husband, our 3 years old son and our 5 cats. I do not know
if you remember Sheila, she's a friend of mine who recommended you to us. She moved to Vancouver last month and you helped her to find a wonderful new home. As I said before, we have 5 cats, so we need a house which has garden for more space to them. Today. Because of our son, it would be great if we find a house with a minimum 2 bedrooms. Another important detail is we are peaceful and calm people, so we love if you could find a family neighborhood for us. We are looking forward to hearing from you soon. Thank you for your time, Tassiane Tadino. Muito bem, vamos lá. Ó, ali no Instagram o Guilherme já tá comentando, tá lascado com os gatos. Aqui no Canadá, às vezes é complicado, né, achar um lugar que é pet friendly, né, para você achar uma locação que permita animais. Me digam aí vocês no Instagram, conseguiram acompanhar tranquilamente apenas com a minha leitura, se tiver que ler também? E você aí do YouTube, se você conseguiu acompanhar só me ouvindo, digita ali nos comentários, me deixa saber se foi tranquilo para você, tá? Muito bem, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar corrigindo a redação dela, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa, né, gente? Eu falo sempre aqui, ó. Write at least 150 words. Isso aqui não é uma sugestão que o seu examinador está te dando. Isso aqui é uma ordem que o seu examinador está te dando. Se você não escrever pelo menos 150 palavras, você vai ser penalizado, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Cadê? Vamos lá, agora eu vou passar a correção. My name is Tassiane Tadino. I am from Brazil. My family and I are going to Canada in next 3 months. Aqui, Tassiane, a gente já começa aqui a mudar. O que é que eu vou colocar aqui para você? Vou colocar, cadê aqui? Um amarelo. Porque aqui a gente tem que colocar in the next 3 months, tá? Nos próximos 3 meses. In the next 3 months, and we need a place to be our home. We are going, me, my husband. Aqui, ó. O que acontece? Vamos mudar essa frase sua aqui para a gente deixar ela acertada, tá? O que você vai colocar aqui, ó? Vou colocar aqui de amarelo para você. Vamos reestruturar essa frase sua aqui, ó. Você vai colocar assim, ó. That will be me, my husband, our 3-year. Vai ser eu, o meu marido. Entendeu? Vai ser assim que você vai colocar. Vai ser eu. Vai haver, vai existir. There will be, tá? E aí aqui, cadê? There will be me, my husband, our 3-year-old son. Aqui a gente tem que corrigir uma coisa, hein? Aqui a gente tem que corrigir uma coisa. Você que tá me acompanhando aí, já identificou o erro? Esse aqui eu vou colocar de vermelho, tá? Esse aqui eu vou colocar de vermelho. Quem tá aí no Instagram já identificou o que é o erro também? O que acontece? O que acontece? Esse aqui eu vou até colocar lá embaixo nas notas, tá? Adicionais para vocês. Quando a gente vai, tá falando de idade, mas a gente vai qualificar um substantivo que vem depois, aí a gente precisa colocar aquilo ali de uma forma diferente, tá? Que aí aquilo vai se tornar um adjetivo. Então a sua expressão era lá, isso aqui foi o que você escreveu, tá? Years old son, né? Você quis dizer meu filho de 3 anos, não é isso? Só que aqui a gente vai qualificar essa palavra aqui, son, que é o seu filho. Então, isso tudo aqui vai se transformar em um adjetivo. Em sendo um adjetivo, a forma de escrever é diferente. A gente vai tirar esse plural daqui, vai arrancar isso daqui e a gente vai tornar isso aqui composto. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? 3-year-old son. Consegue ver a diferença? My 3-year-old son. E isso aqui você vai usar para tudo, tá? Isso aqui você vai usar essa estrutura para tudo que você for qualificar, tá? E aí aqui que vai ser assim. Deixa eu colocar aqui também para você identificar. 3-year-old son. Se você, vou colocar nas notas lá. Se você fosse falar o seguinte, meu filho tem 3 anos de idade, aí era diferente. Ia ser assim, ó. My son is 3 years old. Aí aqui tá certo colocar o plural no years e colocar sem hífen, entende? Tem uma diferença ali. Beleza, vamos seguindo lá. On my 3-year-old son and our 5 cats. I do not know if you remember Sheila. She's a friend of mine who recommended you to us. Aqui, ó, she is a friend of mine who recommended.
vamos trocar isso aqui também, tá? Vamos alinhar isso aqui. O que você vai fazer? Vou colocar de amarelo aqui. E aqui eu vou te dar duas alternativas, pelo que você escreveu aqui, ó. Se você quiser usar she's a friend of mine, aí você vai colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar cadê? She is a friend of mine and have recommended tarará, tarará, tarará. Ou, se você quiser usar diferente, você pode pôr she is the friend that recommended you to us. Tarará, tarará, tarará. Beleza? Vamos lá. She moved to Vancouver. Aqui, ó, você tá falando do passado, né? Então esse aqui, ó, tá errado também. Aqui tem que ser she moved, né? Que ela se mudou para Vancouver. Moved. She moved to Vancouver last month and you helped her to find a wonderful new home. As I said before, o que tem que ser aqui? Aqui tem que ser said, porque você está falando como eu disse antes. Então aqui você vai colocar as I said before, beleza? As I said before, we have 5 cats, so we need a house which has a garden. Aqui, ó, esse which has. Muitas pessoas têm problema com esse which, né? Pensem no which como o qual, os quais, a qual, as quais, tá? Então aqui, ao invés de colocar which has a garden, o que nós vamos colocar aqui? Às vezes o simples é melhor, tá? A house with a garden, tá? A house with a garden. Cadê aqui? So we need a house with a garden for more space for them, tá? Cadê aqui? Space for them. Aqui a preposição ficou equivocada. O Google até corrigiu ali, né? For they. For them, tá? Aqui os dois aqui, deixa eu colocar aqui. Opa. Isso agora, acho que marcou? Marcou. Aqui. For them, tá? More space for them. Cadê aqui? Because of our son, it would be great if we find a house with at minimum 2 bedrooms. Another important detail is we are peaceful. Aqui, ó, is that, tá? Aí aqui tem que colocar assim. Deixa eu colocar aqui um outro amarelo. Is that we are peaceful and calm people. We love. Aqui, ó, antes de prosseguir aqui, vou te falar uma coisa. Quando você coloca aqui, ó, peaceful and calm. Tá beleza, não está errado, mas pode ser melhor? Pode ser melhor. Como? A gente vai melhorar o seu vocabulário aqui, tá? Então eu vou dar algumas opções para você colocar ali, para você dizer peaceful and calm, né? Que as pessoas ali pacíficas e tranquilas, tá? Vou colocar isso aqui, ó, em azul para você, que significa que vai estar lá embaixo nas notas, tá? Aqui, ó. Deixa eu descer aqui, vou colocar aqui. Eita. Aqui, ó. Como é que foi que você escreveu lá? É peaceful and calm, tá? Vou dar 2 conjuntos aqui para você, tá? O que você vai fazer? Primeiro aqui, pode colocar... Pro peaceful ali, você pode ir lá e colocar isso aqui, ó. Cordial ou amicable. Cordial ou amicable. O que significa isso? Cordial é você ser amigável, mas de uma maneira formal. Cordial. E amicable é você ser amigável, só que é uma palavra mais avançada, tá? E pro calm ali, aí você vai escolher cordial and, ou amicable and, você pode ir lá e colocar reserved slash tranquil, tá? O que é isso? Tranquil é uma palavra mais avançada para tranquilo, calm, tá? Sem perturbação. E reserved também serve ali. Então você vai pegar e vai usar uma dessa e uma dessa, ou uma dessa e uma dessa, beleza? Vamos lá. Peaceful people. We love if you could. Aqui eu também tá faltando. We would love it. Aqui a gente tem que mudar. Então, deixa eu colocar aqui. Amarelo. And we would... Opa. Ei.
Isso, would love it, tá? E tem que ter esse it aqui, tá? Porque aqui, nesse caso, está se referindo à situação. Então, você amaria a situação de tarará, tarará, tá? And we would love it if you could find a family neighborhood for us, tá? E aí você pega e fala, we are looking forward to hearing from you soon. Aqui ficou perfeito, tá? A estrutura aqui tá correta, tá perfeito. Thank you for your time. Aqui a gente vai ter que mexer em essa forma de encerramento aqui. O que vocês acham, vocês aí do Instagram? Você acha que isso aqui tá certo ou tá errado para uma carta formal? Hein? Presta atenção, Tassiano, na carta formal, o que você vai fazer? Existe uma forma de você finalizar a carta formal. E se você não finaliza a carta formal da maneira correta, você vai perder pontos no seu teste do IELTS, tá? Então é importante que você saiba como finalizar, você aplique a técnica certa na hora de finalizar a sua carta, para que você não seja penalizada por ter escrito uma carta no tom errado. Se a sua carta é formal, você tem que aplicar a técnica que vai colocar a sua carta no tom formal. E aqui, a forma de fechar a carta é outra, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, errado. Não tem lá o falso, errou! Aqui, ó, você vai... Ai, meu Deus, essa foi demais. Ai, me mata. Vamos lá, aqui, o que você vai colocar? Existem duas formas de você fechar uma carta formal aqui. Yours sincerely and yours faithfully. Qual que vai ser aqui? Qual que vai ser aqui? Existe uma forma de você definir qual vai ser. Não é da sua cabeça. Não é da sua cabeça, tá? De novo, se você está querendo passar no teste do IELTS, você tem que saber finalizar a sua carta. Você tem que saber aplicar a técnica certa na hora certa. Como que você vai fechar uma carta formal? Depende. Existem duas formas, yours sincerely e yours faithfully. Quando que vai ser qual? Depende para quem você está mandando a carta. Olha aqui, lá em cima falou, write a letter to an agent you were recommended to. Escreva a carta para um agente ao qual você foi recomendado. Você não conhece a pessoa, nem no ambiente formal, nem no ambiente informal, você nunca viu, você não sabe quem é. Quando você não sabe quem é, nunca viu, não tem contato nenhum, aí você vai terminar com yours faithfully, tá? E o yours sincerely você vai deixar para a ocasião que é formal, mas você conhece a pessoa em um ambiente formal. Por exemplo, o seu chefe, o seu manager, tá? O seu supervisor. Aí sim, ela ainda é formal, mas você vai finalizar ela com yours sincerely. Aqui não é o caso, é yours faithfully, tá? E aí vai lá, Tassiane Tardino. Muito bem, vamos passar para a nota. Vamos tocar o terror aqui agora. A nota não, né? A correção da Tassiane aqui. Task Achievement. O que é o Task Achievement? Esses são os critérios que o seu examinador vai analisar na hora de corrigir sua redação, tá? O que é o Task Achievement, tá? O Task Achievement é se você conseguiu atingir aquilo que a questão estava pedindo. De novo, eu sempre falo, né? E quanto mais eu repito, mais vocês vão gravar na cabeça, porque isso tem que ser claro. Deixa eu até virar aqui no Instagram, quem tá olhando aqui para mim, mas eu vou falar com o pessoal do YouTube que vai ficar gravada essa aula lá para vocês depois. Quanto mais eu falar isso com vocês, mais vai ficar fixado na sua cabeça, tá? Na hora de conseguir a nota que você quer no teste do IELTS, ou melhor, para conseguir a nota que você quer no teste do IELTS, você precisa fazer a redação aplicando as técnicas que vão preencher exatamente os critérios que o seu examinador quer. Quais são os critérios, Simon? Esses aqui que eu acabei de te mostrar, ó. Task Achievement, Coherence, Grammar, Lexical Resource. É isso que o seu examinador está analisando na hora de corrigir a sua redação, tá? Task Achievement é se você preencheu o que a questão pedia. Vamos ver se a questão preencheu? Vou virar aqui para vocês no Instagram para lá para vocês verem. O que a questão pedia aqui, ó? Você quer alugar uma casa em outro país. Escreva uma carta para o agente que você foi recomendado. Na sua carta, aí tinha 3 coisas para você fazer, ó. Se apresente e a sua família. Diga ao agente quem foi que recomendou e explique como você quer que a casa que você vai alugar seja. 3 coisas que você tinha que fazer. Vamos ver se ela fez as 3? Vamos lá. Primeira coisa, né? Era se introduce e a família, né? Se apresentar e a família. My name is Tassiane Tagino and I'm from Brazil. My family and I are going to Canada
in the next 3 months. Beleza, fez. Segunda coisa, tell the agent who recommended you. Quem te recomendou? Vamos ver se ela fez. I don't know if you remember Sheila. Tá aqui. Foi a Sheila que recomendou. Muito bem. Sheila, by the way, é como você pronuncia o nome Sheila em inglês, tá? Inclusive, eu gosto muito dessa pronúncia em inglês. Sheila. É muito bacana, né? Terceira coisa. Explain, by the way. Vamos fazer uma pausa aqui. Quando a gente está falando de nomes, né? É importante que eu diga para vocês que você pode falar o nome em português, tá? Sheila. Não tem problema nenhum você falar o nome em português. O que acontece? Se você conseguir falar a pronúncia em inglês, é melhor. Por que é melhor, Simon? Porque o seu examinador vai perceber que uma maior parte do seu arcabouço linguístico é abrangida pela língua inglesa. Uma maior parte do seu arcabouço linguístico é amparada pela pronúncia em inglês. Que você consegue pronunciar frases ou palavras que nem são da língua inglesa com a pronúncia inglesa, com a fonética do inglês. Isso aumenta a naturalidade do seu discurso. É como se a gente estivesse conversando aqui em português e aí eu começar a falar assim, porque você vai perceber que eu não estou falando português com o sotaque brasileiro. Entende? Isso quebra um pouco a naturalidade do interlocutor. O seu interlocutor, quando você está falando com ele, existe uma expectativa de naturalidade. E é isso que você tem que ter em mente na hora de ir para o seu teste do IELTS. Óbvio que na carta isso não faz diferença, você está só escrevendo. Mas na hora de falar, na hora de falar para o examinador, isso faz diferença, tá? Então estejam com isso em mente. Não tem problema você falar o nome em português. Mas se você conseguir falar o nome em inglês, melhor. Beleza? Vamos virar aqui para o Instagram lá. Vamos seguindo. E aí, a terceira coisa que ela tinha que fazer é explain how you want the place you rent to be. Como você quer que a casa que você vai alugar seja. Vamos ver se ela fez isso? As I said before, we have cats, so we need a house with a garden. Ela falou lá o que ela tinha que ter. Mas existe um problema estrutural nessa redação da Tassiane. Ela atingiu. Aqui, ó. Ela respondeu as 3 coisas. Did answer the questions. However, there is an issue with the structure. Qual é o problema com a estrutura aqui? Quem consegue ver isso aqui? Quem consegue ver isso aqui? Principalmente vocês aí no Instagram, vocês estão assistindo, que já são alunos do MC, vocês são obrigados a enxergar esse problema aqui na estrutura, tá? O que acontece aqui? Para o seu texto ficar mais fácil de ser entendido, é importante que cada uma das ideias, olha lá, introduce yourself and the family, tell the agent who recommended you, explain how you want the place you want to be, cada ideia esteja separada. Para quê? Para que fique mais fácil de ler. O seu examinador, ele vai ler inúmeras redações para corrigir. Quando ele pega uma redação que está difícil de ler, que está truncada, que ele tem que voltar no texto toda hora para ver, será que ela respondeu isso aqui? Não respondeu? Isso pesa no raciocínio do seu examinador, que ele tem que voltar para ficar procurando onde que está a resposta. Então, você tem que facilitar a vida do seu examinador. Aqui é o hashtag Tropa de Elite. Você tem que me ajudar a te ajudar. Você tem que ajudar o seu examinador. Então, o que é a orientação aqui? A orientação é que, para você atingir as maiores notas no writing, você separe as ideias que são diferentes, tá? Isso são detalhes que, quando você junta, fazem a diferença. Coloque as ideias de maneira clara. Então, o que tem que fazer aqui? Não são 3 ideias diferentes? Você vai colocar 3 parágrafos. Aqui ela fez 2 parágrafos principais. Conseguem enxergar isso? Vocês aí do Instagram? Conseguem enxergar isso? Vocês aí do YouTube? Então, o que é a recomendação aqui? Era simplesmente ela pegar e fazer isso aqui, ó. Vou voltar depois, mas só para vocês verem. Ela pegar e colocar um terceiro parágrafo. Entende? Para dividir as ideias. A primeira ideia está aqui, a segunda ideia está aqui, e a terceira ideia está aqui. De forma clara, o seu examinador vai bater o olho e identificar
onde que está cada ideia, entende? Eu vou voltar e deixar aqui porque foi a forma que ela fez. Mas o seu examinador tem que enxergar de forma clara o que você está fazendo, senão você não vai garantir as notas mais altas no teste. Isso pode ser a diferença para o seu examinador, te dar ou não uma nota mais clara. Porque por mais que nós tenhamos parâmetros no teste do IELTS, a análise é feita por um ser humano. E por isso mesmo, subjetiva, entende? Obviamente, ele vai analisar subjetivamente dentro dos parâmetros objetivos, mas ainda é uma análise de uma pessoa, tá? Então, ali, com a estrutura, fala assim, would recommend separating the ideas into paragraphs, tá? Beleza. Vamos lá. O Guilherme está perguntando, mas ela usou bem as linking words, né, teacher? Vamos ver isso onde? Nós vamos ver isso aqui, ó, na coerência e no vocabulário, tá? Mais na coerência. Vamos lá ver. O que significa o texto ser coerente, tá? É o texto estar, as ideias do texto estarem conectadas de forma clara. Você tem que ser capaz de identificar onde uma ideia termina e onde a outra começa e como elas estão ligadas, tá? Então, olha aqui, a gente consegue perceber o seguinte. Ela veio falando aqui que o nome dela, da família, ela tá mudando para o Canadá, e ela falou, não sei se você lembra da Sheila, mas tarará, tarará, tarará. E aí ela vem, as I said before, o que é isso? Ela está mencionando algo que ela acabou de falar. Então aqui ela usou uma linking expression, tá? Remetendo ao que ela falou ali atrás. Então ela usou assim, tá? Aqui, another important detail, essa aqui também conta bacana, tá? Ela está adicionando uma informação a mais dentro do mesmo parágrafo, relacionada com a mesma ideia, mas é uma informação extra. Então ela vai lá e usa linking words. Se você ainda não viu a aula sobre linking words para usar no teste do writing, você está com altíssimas chances, ou melhor, com altíssimo risco de perder nota no teste do writing, tá? Se você não assistiu ainda, eu altamente recomendo. Se você está assistindo no YouTube aqui, eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo para você o link da aula das 35 expressões de ligação que eu deixei para você. Essa aula é essencial e obrigatória se você quiser conseguir a nota que você quer no teste do writing ou notas mais altas, ainda que você ainda esteja no nível básico. Você já tem que evoluir com esse nível de consciência. O seu examinador, ele não vai pensar assim, ah não, fulano escreveu aqui, ele não usou expressão de ligação não, mas eu sei que ele conhece expressão de ligação, vou dar uma nota boa para ele. Claro que não! E isso é muita inocência na sua cabeça, não pense isso. Você tem que provar para o seu examinador que você conhece a expressão. E a forma que você tem para provar é escrevendo a expressão. Você consegue ver as expressões ali que eu coloquei para ela, que eu marquei? Consegue ver ali as expressões? Vocês aí do Instagram, conseguem identificar? Pois é, pois é. Então vamos lá colocar aqui, ó. The text is coherent and clear. Também tá claro o texto, tá? Gramática. Aqui na gramática dela, a gente viu alguns problemas estruturais mesmo, né? Que nem aqui na formação da expressão aqui, adjetiva. E também alguns problemas com a conjugação do verbo e alguns com preposição, tá? Então, vou colocar aqui para você se atentar para isso, tá, Tassiane? Some problems with prepositions and verb tenses, tá? E aí, sabe, significa que agora então eu tenho que abandonar meu estudo e começar a estudar livro de gramática? Não. Não, definitivamente não. Não faça isso. Não faça isso. Não estude gramática para você aumentar sua nota no teste do IELTS. Nossa, Simon, você é professor de inglês falando para não estudar gramática? Sim. Eu estou falando que você precisa aprender gramática. Estudar gramática é uma das formas de aprender gramática. Faz sentido? Pousou a informação na sua cabeça aí? Como que você vai melhorar isso aqui? Sem ficar estudando gramática. Quando eu falo estudar gramática, cadê o livro? Eu gosto de sempre pegar esse livro aqui só para eu esfregar aí na cara de vocês aqui. Não é para você ir lá e ficar estudando o livro inteiro, não. Não é para você fazer isso. Quando você tiver uma dúvida pontual,
você vai lá e abre a gramática para ver aquela dúvida pontual. Mas o grosso do seu aprendizado de gramática não está em ficar estudando o livro de gramática. Conseguiu pousar essa ideia na sua cabeça? A base do seu aprendizado de gramática está na leitura constante e frequente de livros. Ai, Simon, eu não gosto de ler. Então você não quer aumentar o seu vocabulário. Ponto. Dá para aumentar o vocabulário de outras formas sem ser lendo? Dá, claro que dá. Mas quanto tempo você tem para passar no IELTS? Hoje mesmo, vocês viram, ali eu coloquei na caixinha de pergunta do Instagram lá, em quanto tempo você pretende fazer o IELTS? A maioria esmagadora está respondendo ali entre 1 a 6 meses. Se você quer passar no teste do IELTS em 6 meses, não existe nada mais efetivo do que a leitura para te ajudar a aprender a gramática. Por quê? Por quê? Porque a leitura você vai literalmente ver como as pessoas estão formando as frases. Você vai literalmente ver com seus olhos que a terra há de comer, que até rimou, você vai ver como as frases são criadas. E aí você vai identificando os padrões e de tanto ver, você vai naturalmente responder aquilo ali. Você vai naturalmente incorporar aquilo ali. Como eu disse, dá para aprender gramática de outras formas? Claro, dá para você aprender gramática fazendo listening, mas para você aprender gramática fazendo listening, primeiro você tem que estar com um listening muito apurado para você identificar o que é. E aí você vai depender também do quê? Do seu speaking, porque você vai escutar e você vai ter que falar, perguntar o que é aquilo ali mesmo? Em que caso que eu uso aquilo ali mesmo? Seu listening tá bacana? Seu speaking tá bacana? Vai lá, pode fazer. Agora, se não tá, meu caro, você vai ter que estudar mesmo. Quando eu digo estudar, é ler, não é ler livro de gramática, não. Você vai ter que ler. Não existe ferramenta mais poderosa para aumentar o seu vocabulário e fortalecer o seu vocabulário do que a leitura. Passar no teste do IELTS não é uma tarefa que vai cair no seu colo. Ah, passei no teste do IELTS. Vai te dar trabalho. Não existe recompensa sem trabalho. Ninguém vai te premiar. Passou no teste do IELTS, ele é tão bonzinho. Claro que isso não vai acontecer. Você tem que fazer o esforço. Você tem que fazer por onde? Tá? Você não é nativo. Eu não sou nativo. Nós não nascemos em um país com língua inglesa. Então nós não recebemos por osmose tudo aquilo que a gente recebeu no Brasil em termos de arcabouço e vocabulário. No Brasil, você sabe o que é um pé direito de uma casa. Mesmo que você não trabalhe com engenharia ou arquitetura. Em inglês você sabe? Provavelmente não. Por quê? Porque você não nasceu numa cultura que fala inglês para receber aquela informação toda por osmose. Então, o trabalho que você tem que fazer é de ir atrás, ativamente, buscar esse vocabulário. E a forma mais efetiva que existe é pela leitura. Bora, vamos voltar aqui analisando outro critério dela aqui, ó, que é o vocabulário, tá? Vamos ver lá o vocabulário, o que ela fez aqui, ó. Tem um bom uso do vocabulário básico ali, né? Um uso competente, se formos usar os termos técnicos lá da classificação do IELTS, tem um uso ali competente do vocabulário, mas aqui, se você colocasse aqui, tá sendo mais palavras avançadas, isso iria aumentar a sua nota. Certeza absoluta. Como que eu sei que isso é certeza absoluta? Porque dentro desse critério aqui, ó, Lexical Resource, que é o seu vocabulário, existem lá um monte de subcritérios que o seu examinador está olhando. Um deles é se o aluno ou o candidato usa palavras avançadas, usa expressões menos comuns. Então, isso aumenta a sua nota, tá? Como que você vai aumentar o seu arcabouço de expressões avançadas? Lendo. Óbvio, ouvindo também, mas o seu listening tem que estar mais apurado. Então, como eu disse, a leitura vai fazer esse serviço aqui para vocês, tá? Não menosprezem a leitura. E outra, quando eu digo, vou até virar aqui a câmera do Instagram aqui. Quando eu digo, eu tô até suando aqui já, fico nervoso. Quando eu digo para vocês que a leitura é o que vai tirar vocês do nível que vocês estão pro outro, vocês acham que não vai acontecer, porque vocês começam a ler e falam, mas tá muito difícil ler, eu não consigo ler uma página inteira sem ficar parando para ler. Primeiro, você tá lendo errado. Lá dentro do MC eu ensino a técnica para fazer a leitura de forma eficiente. Segundo, que leva tempo, você não vai começar a ler um livro hoje com dificuldade e amanhã você vai ler o livro inteiro. Isso não existe.
Isso é conto de fadas. Da mesma forma que não existe eu falar para você que você vai ficar fluente em 3, 4, 5, 6 meses. Não existe. É tempo. É tempo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer a minha preparação para o IELTS, lá em 2019, eu li 90 livros no ano. 90. Nossa, Simon, mas você é especial, você lê demais. Não, para com essa palhaçada, não tem nada disso. A única coisa que eu fiz foi me comprometer comigo mesmo a ler todos os dias. Teve dia que eu li uma página, mas eu li. Essa é que é a grande questão. Comprometimento e consistência. Não é você ler muito em um dia. Nossa, eu li 50 páginas hoje. Aí você fica um mês sem ler nada. Isso não presta, isso não funciona. A constância é o que vai mudar o seu padrão aqui. A constância é o que vai trazer o resultado para você, tá? Mesmo que seja uma página por dia, leia, beleza? Então vou virar aqui no Instagram para vocês de novo acompanharem lá. E nós aqui no YouTube vamos seguir. Então vocabulário aqui, ó. Vou colocar aqui. Good use of common vocabulary. More advanced words would increase score, tá? E aí, número de palavras. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei depois. Antes, o número de palavras dela, que ele tá aqui. 157. Ó, o mínimo, conforme a questão manda, é 150. Então, ela fez o mínimo, tá? O que eu recomendo para vocês, como uma ideia geral, é em torno de 180, tá? Em torno de 180. Para quê? Porque quando você vai desenvolvendo seu raciocínio, se você já tem uma ideia fixa dele, talvez ela não bata as 150 palavras. Então você vai escrevendo um pouco mais. Só que esse um pouco mais, às vezes uma linha você já pegou mais 10 palavras ali. Então, tenham em mente que de 150 a 180 é o ideal. Você tá certo aqui, viu, Tassiane? Não tem problema aqui, tá? O Guilherme, faltou algumas estruturas avançadas ou não, Titi? No vocabulário, eu não incluo elas, tá? No vocabulário eu vou colocar expressões, idioms e palavras mesmo. As estruturas estão aqui, ó, na gramática, na coerência, que são as ligações, aí vem estruturas mais avançadas, tá? Beleza, nota. O que vocês acham, vocês aí do Instagram? Que nota vocês acham que esse texto receberia? Vou deixar aí para vocês enquanto eu bebo mais um gole de água. O texto da Tassiane aí, ó. Que nota vocês acham? Antes de eu dar a minha nota aí. Tassiane, seguinte, vou colocar aqui embaixo para você. Ó, a nota que eu daria para esse texto seu é essa aqui, ó. 6.0. Isso aqui é CLB 8. Gente, CLB é para quem... Gente, CLB é para quem vai fazer processo de imigração para o IELTS, tá? Ou para o Canadá, tá? Então, se você não vai para o Canadá, CLB aqui não tem nada a ver com você, você só vai confundir sua cabeça, tá? Pensa só no score ali, que é o 6, o score geral, tá? CLB 8 para quem vai para o Canadá. Deixa eu virar aqui a câmera para Tassiane, aqui para mim. Beleza, tá? Tá de parabéns com o seu texto. Foi um texto bom, tá? Mas a gente tem que trabalhar mais nele ali. Eu te disse o que eu faria para aumentar a sua nota ali e conseguir alcançar as notas maiores, tá? No mais, para vocês que me veem aqui no Instagram, vocês do YouTube também, você sabe que toda semana tem essas lives. Na segunda é a live de correção de redação e na quarta é a live de simulados de speaking. Inclusive, já vou falar aqui para vocês que estão no Instagram, assim que acabar, e você no YouTube também, já fica sabendo, né, que isso acontece no Instagram. Assim que acabar a live, eu vou subir nos stories ali o tema da redação da semana que vem, para você poder escrever e me mandar até o final de semana. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou sortear uma e corrigir aqui com vocês, tá? No mais, eu espero que vocês aqui do Instagram tenham gostado e nós nos vemos na próxima live. Para você que está aí no YouTube, nós nos vemos na próxima aula. Cheers!